Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda, um podcast sobre esportes com destaque para o futebol, mas que faz um contraponto semanal às visões conservadoras que seguem orientando as pautas, as agendas, as ideias, as políticas e a ausência de políticas do esporte no Brasil. Hoje é o nosso episódio 12, é um tema fundamental, importantíssimo, e a gente tem que encarar com a maior seriedade. Fora racistas! Então já vou chamar a galera que vai participar comigo desse programa e eu já mando um lançamento aqui, aquele canhotaço pro Herbert Borges. Tudo bom, Herbert? Fala, Alexandre. Olá, galera da mesa. Olá para todos os nossos ouvintes, quem nos segue nas redes sociais. Prazer imenso fazer mais um Ala Esquerda hoje, com um tema que, para mim, particularmente, é muito caro, muito importante. O Alexandre aí já deu um pequeno spoiler. Então é fundamental a gente fazer esse debate, ouvir diferentes perspectivas e apontar, principalmente, possíveis soluções. Até porque eu sou uma pessoa diretamente interessada e até afetada pelo tema, né? O tema de hoje. Então vamos tocar essa bola. A gente desde já avisa que é um tema que não se esgota aqui. Então, recebendo esse espaço maravilhoso, já lanço para o Thiago Porto na ponta esquerda. E aí, Thiago, tudo bem? Fala, Herbert. Fala, Alexandre. Bom momento a todos. Agradecer mais uma vez o apoio, a interação, as curtidas, os comentários nas redes sociais. E sem mais delongas, vamos partir para esse tema que é extrema importância. É inaceitável que em 2019 a gente ainda tenha que estar discutindo isso, e o pior, que a gente veja que a perspectiva é que falta muita coisa ainda para melhorar. Mas não vamos nos alongar muito. Alexandre, começa aí, receba esse meu passe de volta e manda ver. Exatamente, Thiago. Esse é um tema que a gente aborda com frequência aqui no Ala Esquerda, pela sua importância, pela centralidade da gente pensar uma sociedade diferente. Mas, obviamente, a questão esportiva vem tratando muito mal dessa questão. De algumas iniciativas, praticamente só para inglês ver, literalmente, alguma coisa da FIFA contra o racismo, uma ação aqui ou acolá de alguma confederação ou de algum clube. Na prática, a gente continua vendo um monte de manifestações, não é só no futebol, no esporte de uma forma geral, mantendo essa situação do racismo quase como intocável. A gente teve o caso do goleiro Aranha, a gente tem outros casos que a gente vai abordar hoje, a gente vai conversar, vamos lembrar de algumas situações que aconteceram e que não tiveram nenhuma solução, ou ao contrário, tiveram soluções no sentido de abafar e nada resolver. Então, assim, é um espaço para a gente poder conversar sobre isso. Esse final de semana novamente aconteceu na Itália, acontece no Brasil o tempo todo, e a gente tem que enfrentar, tem que dar um basta. Infelizmente, hoje a gente vive uma sociedade que começa a conviver cada vez mais aceitando esse tipo de coisa. Quer dizer, é uma situação que nunca foi resolvida e que agora, quando a gente deveria estar caminhando no sentido de pelo menos enfrentá-la de uma forma mais propositiva, a sensação que dá é o contrário. A sensação é de que as pessoas não querem conversar sobre esse tema, volta aquela história de mimimi, que isso são manifestações possíveis de acontecer dentro dos estádios. Quando a gente fez o nosso programa sobre o fascismo nos ambientes do futebol e nos estádios de futebol, nós tocamos um pouco nessa temática, mas acho que hoje é fundamental a gente, com exemplo, um pouco mais de tempo, poder abordar essa chaga absurda na sociedade de uma forma geral e no esporte em particular. É por aí, Herbert? Por aí, Alexandre. Você começou muito bem aí dando o pontapé inicial. Para entrar nesse tema, eu vou me arriscar a fazer uma pequena contextualização do cenário e como o futebol ele foi agente e vítima ao mesmo tempo do racismo. O Brasil é um país racista, em primeiro momento. A gente precisa se acostumar a dizer isso, gritar se possível. E o país teve um dos regimes mais sanguinários, um dos processos de escravidão mais sanguinários do planeta, que foi o maior crime da humanidade. Outra coisa que a gente precisa reforçar sempre. Mas o nosso programa hoje ele vai focar no pós-escravidão, que é ainda mais importante para a gente contextualizar com o futebol e como o racismo opera aqui. A gente viveu duas grandes fases do período. O primeiro foi o período da teoria eugenista, logo no pós-escravidão, que inclusive tornou-se política pública do governo federal, em que basicamente culpava-se o atraso social e as demais mazelas do país ao fato de existir negros nesse território, de existir muitos negros, deles serem maioria.
E por isso o Brasil construiu um programa de imigração de colônias europeias, italianos, alemães, finlandeses, espanhóis e, logicamente, portugueses. O segundo momento foi a da farsa da democracia racial, em que criou-se a teoria da miscigenação e da brasilidade, de que brancos, negros e indígenas faziam parte de uma identidade só, a brasileira. Mas na tal identidade brasileira, o objetivo era esquecer, apropriar-se e ou invisibilizar as heranças indígenas e africanas em nossa construção. A culinária, a música, a religião, a medicina, a arquitetura, a engenharia, entre tantas outras contribuições. O que era interessante dessas culturas passou a ser brasileiro, e o que não era, na visão colonialista, era descartado. Lembrando que essa identidade, logicamente, foi chefiada e construída pelo homem branco europeu. E o que isso tudo tem a ver com o tema de hoje? Né? Se a gente for falar de futebol, esses dois processos têm total relação com esse esporte que a gente ama tanto. À medida que, num primeiro momento, os negros não podiam jogar futebol, no período eugenista, e quando puderam e se destacaram, seus méritos foram atribuídos à brasilidade, à mistura das raças. A gente tem como grande exemplo as Copas de 58 e 62, em que vários jornalistas intelectuais atribuíram o sucesso brasileiro à mistura das raças, né? O Brasil era miscigenado. E aí sempre apagando a história do negro e do indígena e exaltando essa brasilidade no sentido de invisibilizar essas origens, né? Então a história do negro no futebol e na sociedade brasileira é a tentativa de eliminação num primeiro momento e de apagamento da sua história no outro. É por isso que a gente vê, ainda hoje, tanta gente sendo racista e passando pano para racista. Então, racismo no Brasil, na minha opinião, ele não é uma ferida aberta, ele é DNA, ele está na construção do país. Há os que não suportam a presença de um negro, especificamente em posição de poder, e há os que vão tentar esvaziar qualquer consciência racial e de negritude de um negro, logicamente, em favor de um nacionalismo que não nos serve em nada. Então o nacionalismo está em moda de novo, né? E a gente entende por quê. Então acho que depois dessa contextualização a gente já pode começar o programa. Vai lá, Thiago. É isso mesmo, Herbert, é isso mesmo. Essa contextualização que você fez é muito importante para a gente entender que o racismo não são os isolados, né? O racismo faz parte do DNA, como você bem disse. Então, não adianta a gente aqui ficar... A gente vai citar exemplos, vai mostrar, mas não adianta a gente também achar que são casos isolados. A gente sabe que o Brasil é um país racista e a gente denuncia isso em todos os nossos programas. Então, Alexandre, você falou isso sobre o caso Aranha, né? Quando parte da torcida do Grêmio chama o goleiro Aranha de macaco durante a Copa do Brasil de 2014. A gente lembra a repercussão que deu. O Grêmio foi julgado pelo STJD e foi excluído da competição, né? E eu lembro que em 2014 eu estava trabalhando no jornal o Globo e cobri o julgamento desse caso. E lembro que estava lá minha primeira vez que fui cobrir assim algo de tanta importância, e aí cheguei lá, vários figurões do jornalismo, né? E os caras, depois da sentença, muitos naquele papo de corredor dizendo que era absurdo, que a pena foi muito severa, que não era para desqualificar o clube por causa da atitude de meia dúzia de torcedores. Aquilo me entristeceu muito, coincidentemente ou não. Talvez 99% dos jornalistas e das pessoas que estavam ali nesse papo de corredor eram brancas, para a gente entender um pouco de como o racismo está enraizado na cultura do nosso país. Quer dizer, uma decisão histórica, uma decisão que até então não tinha precedentes, um clube excluído numa semifinal, agora não lembro se era quartas ou semifinal de Copa do Brasil, por conta de injúrias raciais, e aí os caras culpados não, porque o clube não tem culpa, é meia dúzia de torcedor. Cara, tem que punir o clube sim, os torcedores, as pessoas que são racistas, eu não gosto nem de chamar de torcedores, as pessoas que são racistas, elas não vão aprender de outra forma. Infelizmente, elas só vão deixar de proferir ofensas, injúrias raciais, ou se elas forem presas, que é uma realidade distante aqui no Brasil, a gente não vê, quase não vê,
pessoas sendo punidas diretamente por ofensas raciais em estado, ou se o clube sofrer punições, perder pontos, for excluído, for rebaixado. Então, ao invés das pessoas que estavam ali, muitas sim apoiaram e ficaram felizes, mas outras ficaram ponderando que a decisão era severa demais. Então, me entristece muito saber que em pleno 2019, em pleno século XXI, o racismo ainda esteja tão presente aqui no país e no mundo, né? Alexandre, o que você acha? Você acha que tem condição de mudar alguma coisa? O panorama é muito difícil, né, Tiago? Porque, por exemplo, a lei do crime contra o racismo, ela é de 1989. Ela é de um ano depois da Constituição de 88. Quer dizer, tem 30 anos. Quer dizer, você ter legislações aqui no Brasil que falam de crime contra o racismo, né, o Código Penal que fala sobre injúria racial. No caso da injúria racial é quando está focado num indivíduo especificamente, como foi o caso, por exemplo, do Aranha. Ou a questão do crime contra o racismo, que é contra toda uma coletividade, né, quando é um crime contra pessoas negras. Lamentavelmente, o que a gente viu, pouquíssimos avanços. Essa própria história do Aranha, apesar de ter tido alguma consequência no ambiente esportivo, fora do ambiente esportivo, houve um acordo, né, que aconteceu lá no Fórum de Porto Alegre, e aquela ação por injúria, inclusive, foi suspensa, né, por um pequeno intervalo de tempo. Aquela torcedora ficou sem poder ir ao estádio. Imagino que hoje já esteja indo normalmente, e nada mais tem acontecido. Então, assim, são muitos exemplos, lamentavelmente, de situações. Eu lembro muito bem quando jogadores da seleção brasileira foram fazer amistosos no Peru e foram ofendidos lá com cânticos racistas. Na época, cobrou-se alguma coisa da CBF e nada foi feita. É uma impressão de que, apesar da gente ter uma lei que deixa muito claro o que é, não há dúvida nenhuma, no dia a dia, na interpretação da lei, na interpretação do caso, fica-se sempre tentando minimizar, colocar no campo da brincadeira, isolar, tirar o impacto do que aconteceu, a gravidade do que aconteceu, a violência, a intolerância que está por trás dessa atitude. E isso tem a ver com o que você falou, o ambiente majoritariamente dominado por pessoas brancas, né? Recentemente, aquele árbitro de futebol, acho que é o Márcio Chagas, né, que deu uma entrevista tão corajosa falando das milhões de vezes que ele sofreu ofensas racistas no futebol, seja de torcedores, seja de dirigentes, seja de jogadores, mostra essa situação, assim. Quantas pessoas de poder dentro do futebol são negras? Quantos dirigentes de futebol? Quantos dirigentes de confederações? Quantos técnicos de futebol? São raríssimos. Então, dentro desse ambiente, a tendência é isso. Não é bem assim, não deve ter essa gravidade, não deve ser tão importante. E agora, o que é mais chocante nesse momento, e eu vou até pegar para o início dessa nossa conversa um exemplo que é de fora do Brasil, porque no Brasil nós estamos vivendo uma situação tão absurda, tão abjeta, tão inacreditável, né? O retrocesso político, social, econômico, né, moral que esse país está sofrendo. É o exemplo da Itália agora, desse final de semana. O Lukaku, atacante belga, que joga na Internazionale de Milão, foi jogar um jogo do campeonato italiano contra o Cagliari, e na hora que foi bater um pênalti, ofensas racistas, imitação, né, de sons e gestos de macaco, quando ele foi cobrar o pênalti. E aí ele fez uma reclamação, evidentemente, aquilo vai para a Federação Italiana, que está pedindo documentos, informações para ver se tem essa gravidade. Mas qual é o posicionamento do time, do Cagliari? Minimizar, da torcida organizada, dizer que não tem nada de racismo, não tem racismo na Itália, o que aconteceu, na verdade, é para mexer emocionalmente com o jogador, aquilo ali eles fazem quase como se fosse uma brincadeira. E aí a torcida da Inter de Milão, olha a gravidade disso, é o time do Lukaku, aceita esse argumento. Uma das torcidas organizadas sai com uma nota pública dizendo que não tem racismo na Itália, não tem racismo nos torcedores do Cagliari, e que a própria torcida organizada da Inter de Milão também pretende usar os mesmos artifícios, da mesma forma de ação, quando enfrentar outros times que tenham jogadores negros também, porque a ideia é desequilibrá-los emocionalmente na hora de fazer a cobrança de um pênalti, de uma falta ou de um lance perigoso.
Quer dizer, olha o nível de desvirtuamento, de falta de entendimento do que acontece, da gravidade do que acontece. E é isso que você falou. Há um limite para o que a educação consegue fazer. Lamentavelmente, existe uma parte da sociedade mundial e brasileira formada por fascistas, pessoas absolutamente repugnantes e repulsivas, que a educação não vai resolver esse problema. Lamentavelmente. Às vezes a esquerda, né, tem essa história da esquerda namastê, a esquerda paz e amor, a esquerda das flores, a esquerda dos cartazes, que acha que tudo pode se resolver na base dos acordos, dos abraços das árvores no meio da rua, e não entender que existem pessoas nessa sociedade nocivas que precisam ser combatidas, e com elas a regra da lei, porque senão a gente vai continuar enfrentando isso o tempo todo, e é de uma enorme gravidade. Agora, temos muitos outros exemplos no Brasil também. E aí, Herbert? Bom, Alexandre, gostei muito da sua fala, porque dialogou diretamente com a minha primeira fala, né? Como eu disse, a gente tem pessoas no Brasil que querem exterminar negros e tem pessoas que querem invisibilizá-lo. Você deu exemplo, eu vou dar outros 2 exemplos. O que aconteceu no Zenit, da Rússia, em que a torcida não queria um jogador negro no time, é um exemplo de eugenia, né? De que você querer eliminar o negro. E aqui no Brasil a gente vive um fenômeno que, eu não sei nem se eu posso chamar assim, mas uma coisa tacanha, nojenta, que é a pessoa preconceituosa querer determinar o que é o preconceito. Gente, as minorias, né, eu não gosto nem desse termo, mas o público negro, homossexual, mulheres, são essas pessoas que têm que definir o que é uma ofensa, o que é o preconceito, o que é um crime. Não é quem ofende que define isso, que deveria definir isso. Então a gente vive isso muito por conta dessa democracia racial. Sempre vem-se a desculpa de que não, no Brasil a gente não tem nem como determinar quem é negro, todo mundo tem um pezinho na África, todo mundo tem um pouco de indígena, mas, como você bem disse, nos espaços de poder a gente só vê o quê? Brancos, né? Pessoas e homens, majoritariamente, e algumas mulheres brancas quando se tem espaço. A gente vai falar aqui mais pra frente sobre mulheres no jornalismo, mas até você olhando na televisão, você só vê majoritariamente mulheres brancas. Mas enfim, eu quero me ater aqui me debruçar sobre agora uma parte mais de dados, trazer aqui informações do Observatório da Discriminação Racial, né? O primeiro relatório, já fica como sugestão para quem quiser procurar na internet, o primeiro relatório foi de 2014, justamente o ano em que teve o caso do goleiro Aranha. Então, no relatório de 2014, a gente teve 20 casos de discriminação racial no Brasil. Em 2015, tivemos 35 casos de discriminação racial. Em 2016, diminuiu um pouco, mas ainda assim um número grande, 25 casos. Em 2017, tivemos 51 casos de discriminação racial. Em 2018, o relatório não foi divulgado por completo, mas a gente teve 93 casos de discriminação, e aí são vários tipos de discriminações, né? Racismo, xenofobia, homofobia e misoginia. Os dados não foram computados, né? Não liberaram o relatório, mas num levantamento preliminar que eu encontrei num site específico, ele apontava para 53 casos de racismo, discriminação racial. E, logicamente, se o de 2018 não foi lançado, 2019 menos ainda. Mas em 2019, até maio, foi a última informação que eu encontrei, a gente já tinha tido 14 casos de racismo no futebol brasileiro. A gente está falando só de um esporte, gente. Lá o relatório ele detalha mais o que acontece na internet, o que acontece no campo físico mesmo, né, que acontece em outros esportes, mas a gente está falando só de futebol. Então esse é o país que a gente vive. Inclusive eu queria até furar a fila aqui, né, jogar um pouco para o Alexandre. Não sei se vou te pegar de calças curtas, mas queria saber a opinião de você, Alexandre. Por que já que o racismo e a injúria racial são tipificados como crimes, não se tem punição? Por que é tão baixo o número de punição? A gente está vendo aí a homofobia que acabou de ser criminalizada, né, digamos assim, pela federação, pela CBF. Vamos ter uma cobrança maior sobre os clubes, né, sobre as torcidas, e a gente vê que o racismo não caminha nessa direção. A gente está indo justamente pelo caminho contrário.
Então eu queria saber de você, que é a parte jurista da bancada, o porquê que o racismo é tão subnotificado e é menos punido ainda. Olha, Herbert, para mim é por uma questão de classe, fundamentalmente. A grande parte dos casos de racismo acabam acontecendo, por exemplo, agora a gente acabou de ver um menino, né, um jovem adolescente, 17 anos, que foi torturado, que foi chicoteado dentro das instalações do supermercado em São Paulo por 2 seguranças. Esse garoto sofreu essa violência absurda em junho. E só agora que a gente está sabendo, porque vazou o vídeo dessa aberração completa que aconteceu dentro de São Paulo. E por quê? Porque o garoto de rua, um garoto ameaçado, ele não faz ele vai chegar numa delegacia e não tem absolutamente nenhuma perspectiva daquilo ir adiante. É uma certa solidariedade que existe dentro do ambiente policial, esse ambiente de segurança, ainda mais agora, nesse momento gravíssimo que a gente vive no nosso país. Mas isso acontece em muitas outras situações. São casos frequentes e que eu acho que tem uma pequena diferença das questões de homofobia. Obviamente são 2 coisas gravíssimas, a gente já fez um programa especificamente sobre isso, mas muitas vezes a questão da homofobia ela acaba atingindo setores sociais, principalmente, pessoas com mais recursos, pessoas com mais dinheiro, e obviamente tem condições de combater juridicamente, tem mais espaço na mídia, tem mais espaço em ambientes de visibilidade, de poder, que permitem enfrentar um pouco mais. Ainda é uma questão violentíssima, mas ela é muito mais violenta quando é envolvida com a questão racial e com a questão de classe. Então eu vejo dessa forma. Eu acho que a questão racial das discussões, eu também não gosto desse termo, mas vou usar na falta de um melhor, das discussões de diversidade ou de minorias, é a questão mais complicada, porque está mais imbricada com a questão de classe, o que mostra claramente o padrão também de classe das denúncias de racismo. E no caso do esporte, só aproveitando esse gancho, não sei se te respondi, Herbert, pelo menos parcialmente, mas eu queria colocar um outro exemplo que não é do futebol e que é da ginástica olímpica. Muita gente não vai nem lembrar disso, mas em 2015, enquanto a seleção brasileira se preparava para eventos internacionais e tinha uma seleção permanente que ia se preparando para as Olimpíadas do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, houve um caso de racismo dentro da seleção de ginástica olímpica. Tinha um atleta chamado Ângelo, ele foi humilhado, ele sofreu um conjunto, né, de ofensas raciais de 3 outros atletas da seleção de ginástica, que gravaram inclusive um vídeo no Snapchat colocando isso. Então, falavam, o saco branco carrega compras, o saco preto que é o saco de lixo, e aí riam do garoto. Aí falavam, o celular, quando está funcionando, a tela é branca, quando fica quebrado e não serve, a tela é preta. E várias piadinhas dessa na frente do garoto, o garoto ficando absolutamente desconfortável e eles rindo às gargalhadas. Desses 3 garotos, um deles é o Arthur Nori, que acabou ganhando uma medalha de bronze nas Olimpíadas aqui do Rio de Janeiro e agora no PAN ganhou uma medalha de prata. O que aconteceu naquela época? Absolutamente nada. A Confederação Brasileira disse que ia punir os atletas por 30 dias para ver o que acontecia. Na verdade, calou o menino negro o tempo todo, ele não apareceu para dar um depoimento, ele foi afastado da seleção de ginástica e nunca mais foi convocado, não faz mais parte da delegação, não fez parte da delegação olímpica brasileira. E foi uma situação que foi completamente abafada. E na época, um dos coordenadores da ginástica olímpica brasileira chegou inclusive a dar uma declaração dizendo: não vamos falar mais sobre isso, vamos abafar, era tudo uma brincadeira, a gente não pode levar essas coisas tão a sério. Se fosse assim, eu processaria todo mundo que me chamou de narigudo na escola. Esse foi o exemplo do cara. Ele quis colocar no mesmo patamar ter sido chamado de narigudo na escola com as ofensas raciais que o garoto sofria. Então, lamentavelmente, o que aconteceu? Digamos assim, houve um anteparo
houve um fechamento de portas para essa discussão de um caso de racismo, de injúria racial, e protegeram-se aqueles atletas que eles achavam que tinham potencial de ter melhores resultados nas Olimpíadas e, enfim, nada foi adiante, mais um caso que foi abafado, para a gente ver que vai além do futebol, né? E isso num esporte, ginástica olímpica, que, tirando a Daiane dos Santos, no masculino, por exemplo, não tem nenhum atleta negro praticamente na seleção brasileira. Então mostra mais uma situação em que isso acontece. Chama-se privilégio branco. Enfim, mas você me respondeu sobre a questão anterior, você me respondeu muito bem, Alexandre. Eu concordo com o seu argumento. Só dando mais uma informação aqui, o estudo do Observatório da Discriminação Racial, ele leva casos ocorridos com atletas, árbitros, dirigentes, torcedores e funcionários de clubes. A gente pensa sempre no jogador, mas muito mais gente sofre racismo nas arenas e estádios por aí. Isso em território nacional e também no campo da internet. Mas eu queria falar com vocês agora sobre o que vocês acham de soluções. O que vocês acham que... Eu acho que não é possível solucionar, mas é possível minimizar. Eu tenho algumas ideias que eu acho que deveriam ser colocadas em funcionamento, de pronto. Uma delas é justamente o que está acontecendo com a homofobia, e já aconteceu no caso do Grêmio. A gente não pode abrir mão, a gente não, né? A CBF, os clubes e o STJD, da perda de pontos, da exclusão de campeonatos. Acho que são instrumentos interessantes, mas eu acho que também outras medidas são cabíveis. Por exemplo, a obrigatoriedade de campanhas virtuais em diversas plataformas, YouTube, Facebook, Twitter. Os clubes têm que ser obrigados a abraçar isso, já que eles não vão fazer isso de maneira satisfatória. Eles não vão fazer isso espontaneamente. E até físicas. Acho que nos arredores dos estádios tem que ter cartazes, panfletos, outdoor nas proximidades. E uma outra medida que eu acho que também deve ser obrigatória nos casos tanto de racismo, de homofobia, de machismo no estádio, a questão da abertura dos portões ou até de uma separação de uma quantidade de ingressos para aquele determinado público que sofreu o preconceito. Porque eu acho que é importante mostrar aquelas pessoas para aquela torcida, né? As pessoas precisam saber que aquele público existe e, sobretudo, existe dentro da própria torcida. Porque é importante, a gente viu a torcida do Vasco gritando time de viado, por exemplo, para a torcida de São Paulo, mas quantos homossexuais vascaínos não existem? Né? Quantos negros gremistas não existem? Né? Então, acho que é preciso, é fundamental essa separação de ingressos, abertura de portões. Eu acho que é uma forma dos clubes se posicionarem de maneira ativa, porque é muito fácil mandar um tweet ou mandar alguma coisa no Instagram e ficar por isso mesmo. E do ponto de vista dos clubes e dos torcedores, cara, e dos jogadores principalmente, eu acho que é questão da organização. Acho que os jogadores precisam de uma rede de apoio psicológica e jurídica, diga-se, e levar os casos até as últimas instâncias. Eu acho que a gente tem que se basear pelo ponto de vista jurídico, pelo ponto de vista de campanhas da internet e pelo ponto de vista de um posicionamento ativo dos clubes. Eu trouxe aqui um outro exemplo também, que é o caso do Chelsea na Inglaterra e da própria Premier League, que eles estão propondo parceria com as redes sociais, que você imagina o peso de uma entidade como a CBF ou como até os outros clubes brasileiros, com uma parceria com o Facebook, com o Instagram, com o Twitter, que onde acontece muitos casos de racismo, para identificar essas pessoas, né? Esses racistas, para bloquear contas, cancelar contas de quem tem esse comportamento. Então é fundamental, a gente tem que operar por várias instâncias aí, por várias áreas. O racismo tem que ser atacado por várias frentes. E aí, Thiago, o que você acha que você propõe aí como solução ou algo que possa minimizar? Aí, Herbert, eu concordo com você. Acho que precisamos de medidas, né, assertivas por parte dos clubes. Como você bem disse, não adianta só fazer campanha virtual. Tem que ter conscientização no estádio, no dia do jogo, pessoas orientando com panfletos, orientando que, primeiro, que é crime, racismo, homofobia ou qualquer tipo de preconceito. Primeiro, essas pessoas que vão estar
orientando, tem que orientar os torcedores de que isso é crime. Segundo, orientar que o time pode ser prejudicado por conta dessas atitudes. Mas, assim, é muito complicado também porque esses mesmos clubes que em algum momento seus jogadores são vítimas do racismo, clubes praticamente todos são geridos por homens brancos que, se bobear, são racistas, ou que, se não são racistas, passam um pano para racista. É aquilo. A solução para mim seria uma mudança geral, uma revolução mesmo, no comando da CBF, as torcidas criando movimentos para administrar seus clubes, mas a gente sabe que isso é quase que uma utopia, né? Então a gente vai aqui se lutando, denunciando e sugerindo medidas desse tipo. No campo jurídico, a gente teve alguns avanços, mas ainda está muito longe do ideal. E aqui, só complementando no caso do Lukaku, eu achei tão absurdo que eu separei aqui para ler um trecho da carta dos torcedores da torcida organizada de Milão, da Curva Nord, que defendeu o racismo da torcida do Cagliari contra um jogador de seu próprio time. Vou trecho aqui. Sentimos muito que você pensou que o que aconteceu em Cagliari foi racismo. Você precisa entender que a Itália não é como muitos outros países do norte da Europa, onde o racismo é um problema real. Nós entendemos que pode ter parecido racista para você. Na Itália usamos alguns jeitos só para nossos times e deixar nossos adversários nervosos. Não por racismo, mas para atrapalhá-los. Nós não somos racistas e os torcedores do Cagliari também não são. Você precisa entender que em todos os estádios italianos as pessoas torcem por seus times, mas ao mesmo tempo torcem contra os oponentes, não por racismo, mas para ajudar seu próprio time. Por favor, nos ajude a ser o que realmente é racismo e que os torcedores italianos não assistam. Quer dizer, exatamente o que você falou, a pessoa que ofende tentando definir o que é racismo, tentando ensinar para a vítima o que ela sofre. E isso é muito revoltante, né? Eu saí um pouco do assunto, mas é que eu queria ler isso justamente para corroborar a sua fala, que não é no Brasil, mas que é como os racistas brasileiros pensam também. E você, Alexandre, o que você acha de soluções aí para a gente? Eu acho que vocês listaram as soluções necessárias, né, dentro do ambiente esportivo. Agora, evidentemente que, em paralelo a isso, a gente tem que avançar em algumas questões. A primeira, obviamente, é uma questão educacional. Como eu já disse, isso não vai resolver esses 10%, 12% de figuras desprezíveis que a gente tem no Brasil e no mundo, mas isso vai impactar outros grupos, né? A gente, por exemplo, deu exemplo, a gente agora falou sobre o Rio Grande do Sul. Países como a Argentina, como o Chile, como o Uruguai tiveram processos de invasão europeia distintos do nosso, né? Muitos desses países não tiveram escravatura com o padrão da brasileira, de vir negros africanos para os seus países. Então, convivem menos com essa realidade. Então, nesse caso, você vai encontrar certamente lugares lá no Rio Grande do Sul de pessoas que nunca conviveram com pessoas negras, né? Comunidades que tinham, uma distância muito grande. E aí essas pessoas precisam ter acesso, dentro do ambiente educacional, às informações sobre a realidade da história negra. E aí tem lei no Brasil para isso, né? Tem a lei que fala sobre a questão cultural negra no Brasil, que é para ser dado no ensino médio, também no ensino fundamental. Quer dizer, é uma forma de pessoas que têm pouco acesso, ou às vezes contato com pessoas negras, a terem informações suficientes para que não caiam nessa armadilha fácil do racismo quando você tem pouca convivência com as pessoas. Agora, em outros lugares, isso não é, evidentemente, nenhuma justificativa. E aí a questão educacional não vai ser plenamente satisfatória. Agora, a gente precisa ter mais médicos negros, a gente precisa ter mais advogados negros, a gente precisa ter mais dirigentes negros, a gente precisa ter pessoas em ambientes de poder na televisão, mais jornalistas. Hoje teve um caso que eu li no Twitter,
Agora a gente vai ter a CNN no Brasil, né? E aí a CNN, ela faz uma contratação de estagiários. E aí, para você cumprir, digamos assim, as regras que eles estabelecem para você ser candidato, é você ter fluência em inglês e 2, você vir de 4 universidades que eles colocam. Uma é a USP e as outras 3 são universidades privadas de São Paulo, a PUC, acho que a FGV, uma outra, eu não me lembro qual, em que isso já faz um recorte de classe e, obviamente, também racial monstruoso no que vai compor essas redações que vão, na hora de pensar suas matérias, com que viés isso vai ser dado. É só você olhar, né? Eu fui, por conta do nosso programa, dar uma revisada naquele caso que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, daquele jovem que foi assassinado dentro de um supermercado Extra com um mata-leão do segurança. Vocês devem lembrar dessa história que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. E aí eu fui olhar como é que era o perfil das matérias. E era assim, homem de 19 anos, papapá, papapá. Por quê? Porque era um rapaz pobre, um rapaz negro. Aí vira homem de 19 anos. Aí quando é... Não tem nome, né? Não tem homem e é um homem de 19 anos. Aí agora teve o caso de estudantes de medicina de universidade privada que estavam traficando cocaína dentro de um avião particular que eles tinham, e a matéria era jovens, né, que levavam produtos ilícitos. Quer dizer, todo um esforço do jornalismo e da comunicação para minimizar algumas coisas, dar ênfase em algumas coisas, né? O ambiente esportivo e o jornalismo de uma forma geral, mas o esportivo continua usando a palavra menor, uma palavra que já foi superada. Não existe mais o código de menoristas, desde que a gente tem o Estatuto da Criança e Adolescente, ou é criança ou é adolescente, não tem esse negócio de menor. Esse negócio de menor ainda é usado, e você nunca vai ver ninguém falando menor com um garoto ou uma criança ou uma adolescente branca de classe média ou classe alta. É sempre quando está tratando de um garoto preto, pobre, de periferia. E aí volta uma palavra que tem todo o estigma do preconceito. Então, quer dizer, tem muita coisa que a gente tem que avançar. Mas uma coisa é como a gente caminha como sociedade, apesar desse momento horroroso que a gente está vivendo. Agora, em relação às questões esportivas, mais diretamente falando, eu estou completamente de acordo. Acho que é isso, e sou a favor da punição, evidentemente, dos clubes nessas situações, né? Não é possível que os clubes continuem ainda usando esses arremedos de desculpa de que, mas eram 3 ou 4 torcedores da minha torcida, não tenho como controlar. Ô, meu amigo, alguma forma de controle tem que se estabelecer. Se você não tem como controlar, a gente vai ter uma legislação punindo até que você crie uma forma de estabelecer, nem que seja até altos controles dentro das próprias torcidas, que apontem e digam, foi aquele cara que fez, esse cara não pode mais frequentar nossa torcida organizada. Mas se na Itália acontece isso, na Rússia acontece isso, no Brasil acontece o tempo todo. É lamentável, assim, é um caminho longo e grande, né? Isso se a gente não considerar que está até andando um pouco para trás. Alexandre, só acrescentar uma coisa, você falou da CNN, né? Lembrando que a CNN contratou como um dos principais âncoras o William Vac, né? Que foi demitido da Globo justamente por racismo. A gente não pode esperar muita coisa. A emissora que vai ter como presidente no Brasil, cara que trabalhou na Record e fez algumas biografias, livros do Bispo Edir Macedo. Só deixando aí esse adendo para a gente não esperar nada da CNN. Thiago, complicado. Mas é isso, galera. A gente vai se encaminhando aí pro final do programa. A gente tá com o tempo estourado já, né, rapaziada? E fica aí a dica. Eu acho que torcedor, a gente tem que se organizar na bancada, ficar perto de pessoas que têm esse comportamento de coibir. Eu acho que o racista ele não tem mais espaço nem no futebol, nem na sociedade de maneira geral. A gente tem que fazer essa galera sair do lugar de conforto que eles sempre estiveram, de lugar de impunidade, de que nada vai acontecer com eles, tanto do ponto de vista jurídico quanto físico, que às vezes é possível é necessário a gente apelar para outros métodos, se é que vocês me entendem. E a gente, como torcedor, a gente tem que criar e participar de campanhas temáticas.
tanto contra o racismo, contra qualquer tipo de preconceito no estádio de futebol. Assim a gente começa a eliminar, né? Começa a diminuir esse câncer que é o preconceito racial nos estádios. Então, para mim, da minha parte, valeu demais. A gente precisava mesmo fazer esse programa. Como eu disse, o debate não se esgota aqui, mas eu espero que tenha servido de ajuda para muita gente pensar e visualizar maneiras de combater o racismo. Então, o racismo é algo que não se tolera, que não se convive, a gente enfrenta. Então, obrigado a todos e a todas que chegaram até aqui e até semana que vem. Agradeço aí a audiência, agradeço as ações. Foi muito bom gravar esse programa com vocês. É um tema que a gente estava engajado, mais que a gente tenha passeado por ele em outros programas, mas era essencial que a gente abordasse ele. Para mim também já deu, tá? Agora é fogo nos racistas. Tchau, tchau. Legal, galera. É isso aí. Não basta não ser racista, né? Tem que combater o racismo, tem que ser contra o racismo. Vamos encerrando por aqui, lembrando para a galera, pelo Twitter, ala esquerda 7, o 7 é o numeral, né? @ala esquerda 7. No Instagram, ala _esquerda 7. A galera pode acompanhar aí pelo SoundCloud, pelo Spreaker, por tantas possibilidades, pelo YouTube, pelo Facebook, o Ala Esquerda Podcast. Mandar um beijão para Mônica Cury, que está aí preparando a revolução. Não pôde estar aqui hoje, mas volta na semana que vem. Beleza, galera? Valeu, tchau, tchau. Beijo, Mônica. Valeu, Mônica. Valeu, galera. Tchau, tchau.